começando agora o Despertar da Consciência com Darcio Machado. Olá, estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Despertar da Consciência. Aqui você vai encontrar muita informação e conhecimento sobre terapias integrativas, sobre espiritualidade, enfim, tudo aquilo que vai te ajudar a despertar sua mente para o autoconhecimento e para a autoconsciência, para que você possa ter uma vida com mais equilíbrio. No primeiro episódio de hoje eu estou recebendo ele, que na verdade é um grande amigo, Dr. Marco Aurélio de Araújo Carvalho, pneumopediatra, mas também é um terapeuta da constelação familiar. Grande prazer estar te recebendo aqui, Marco. Obrigado por aceitar esse convite. Um prazer, uma honra enorme, né, estar inaugurando esse espaço com você. E fico muito feliz a gente conversar um pouco sobre constelação familiar, tirar um pouco dos mitos e das ideias equivocadas sobre esse tema. Fico muito feliz, de verdade, de estar aqui. Obrigado. A minha ligação com o Marco já começa antes da gente se conhecer, né, Marco, pessoalmente, através aí da pandemia, a gente já foi tendo contato online e depois, quando eu vim aqui para Aracaju, fortaleceu mais ainda. Marco, eu queria te perguntar assim o seguinte, para a gente começar a falar numa linguagem que tenha mais acesso às pessoas, porque às vezes a gente usa uma linguagem muito formal e isso distancia, porque tem pessoas que confundem a constelação familiar, às vezes com religião. Você que já tem bons anos aí de experiência, algumas formações, na sua definição, o que é constelação familiar? Como é que você gosta de explicar a constelação familiar? Tá. Para mim, primeiro, constelação familiar ideologicamente mudou muito a minha existência, a minha vida como uma pessoa, como ser humano. Está mudando, na realidade. A gente está em transformação todo dia, todo momento. E como a constelação familiar é um instrumento terapêutico, eu costumo dizer que ela muda a consciência, ela traz muito para a consciência, né? Quando a gente entra no campo, né, como a gente chama campo morfogenético da constelação, num setting terapêutico, seja você com outras pessoas, com os representantes ou só com o cliente, você aflora as lembranças, né? Eu estava falando para um cliente essa semana, eu acho. Aquilo que se passa numa constelação, uma história que você já sabe, inclusive. A questão é como você se conta aquela história, né? Geralmente, quando você tem a lembrança de criança, você percebe as coisas pelo viés infantil. Então, como você se conta e continua se contando aquela história. Então, a constelação traz à tona uma nova versão e faz você perceber e sentir no corpo aquela nova versão. Por isso que é transformador, né? Com certeza foi para você assim, dessa forma, está sendo para mim, continua na terceira formação já, terminando a terceira formação. E cada nova formação é uma nova experiência e consolida ainda mais, na minha concepção pessoal, individual, como ser humano, o quanto ela é transformadora, o quanto ela é de fato transformadora. Não é a gente já costuma conversar muito sobre isso, não é uma panaceia, não serve para tudo, né? De unha cravada, cabelo caído, né? Como a gente costuma brincar, mas é serventia para trazer, principalmente para as novas relações, ou as relações interpessoais, familiares, intrapessoais, uma nova visão, uma nova forma de fazer, de constituir essas relações. Tirar um pouco os nós, as dificuldades, os bloqueios, né? Então, se eu me estender muito, por favor, me fale. Não, fique tranquilo, que todo conhecimento que trouxer. Aqui é um bate-papo mesmo para a gente poder exatamente trazer a experiência, não só ficar no... A gente passa informação para você que está aí nos assistindo, recebe e pronto. Não, é para a pessoa se identificar e se aproximar, para realmente sentir tocada. É isso que é o objetivo, que eu quero que a gente fale das nossas experiências para dizer, olha, aquilo que eles estão falando é possível porque aconteceu com eles. Eles não pegaram algo, ouviram e agora estão pregando para os outros para poder fazer um papel bonito. Então eu queria que você me falasse como é que a constelação entrou na sua vida. Qual foi seu primeiro contato com a constelação? A constelação entrou na minha vida, eu estava fazendo a formação em outra coisa completamente diferente, né? Eu já não era mais especificamente a medicina tradicional, eu estava fazendo uma formação aqui em Aracaju em experiência somática, em SE, né? Que lida com trauma através do corpo, da fisiologia. E a minha primeira coordenadora já era consteladora, né? Marinúzia Rodrigues, um grande abraço para ela, a qual eu reconheço profundamente o valor dela na minha vida. E ela chamou um grupo pequeno para fazer a experiência de um grupo terapêutico, constelação familiar. Eu estava nu e cru, mas muita vontade, muito desejo de me trabalhar, né?
de ser um cliente dessa nova história. E aí entrei. E foi aí daí, fui me apaixonando, né? Fui fazendo isso se tornar orgânico dentro de mim, me apaixonando, e ela estimulou. Então vá fazer a formação, já que você quer ser um terapeuta, você deseja e já está nesse caminho, por que não agregar mais instrumento terapêutico à sua vida? E eu fui fazer a primeira formação em Salvador, formação internacional. E foi fantástica. Conviver com gente da Europa, da Áustria, da Suíça, da Alemanha, gente que tinha convivido intimamente com Bert Hellinger, que é o criador, né, que é o intuidor do método, foi uma experiência sem igual, sem igual. Foram 2 anos que valeram 10 de terapia individual. Então foi muito bom. Então foi assim que começou a minha história na constelação. Entendi. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente está compartilhando, eu vou compartilhar como é que começou na minha. Porque eu acho que é muito interessante quando vem o despertar. O despertar é algo que te acorda de alguma coisa que você não está ali naquele momento conectado com aquilo. Né? É algo que está obscuro e de repente vem uma luz, ilumina um caminho e alguma coisa desperta e acontece ali com você. Eu, em 2019, eu perdi um primo muito próximo. E ele era professor de colégio e de cursinho. E quando eu estava lá no velório dele, rapaz, eu vou te falar, eu acho que devia ter pelo menos uns 300 alunos ali. Olha, era gente que não tinha fim. Eles cancelaram o dia de aula e liberaram os alunos para poder ir no velório dele. Quando eu cheguei e vi aquelas crianças ali chorando em cima e falavam, como é que a gente vai aprender agora sem você? Como é que a gente vai conseguir seguir? O teu jeito de ensinar era diferente, fazia a gente ter amor por aprender. Esse trecho, quando eu vi 2 alunos conversando sobre isso, eu falei, amor por aprender. Eu falei, ele deixou um legado. E eu comecei uma reflexão, que eu comecei a falar assim, puxa vida, o que eu deixei até agora de legado? Eu tenho feito o meu trabalho, mas parece que eu tenho feito o meu trabalho muito buscando só um reconhecimento. Mas parece que eu não estou deixando algo que as pessoas vão falar dessa maneira. E aí eu comecei essa busca dentro de mim, que foi o que você falou. Que eu comecei a ver que versões de mim contavam histórias que não me conduziam para coisas grandiosas, né? Nesse sentido de deixar esse legado. E aí eu comecei, a partir de março daquele ano, comecei uma busca muito grande, essa realmente uma jornada de autoconhecimento. E aí, tentando um curso daqui e dali, fui indicado constelação familiar. Quando eu coloquei o pé e participei a primeira vez, eu olhei para aquilo ali e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Falei, isso aqui não existe. Trazer algo que realmente a gente sequer faz ideia, que está dentro da gente, né? Porque a mágica, o que é magnífico na constelação, que me encantou demais, é a gente ter aquilo que está dentro da gente, só que a gente não sabe. Ou seja, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca já a cura dentro da gente. Basta a gente realmente ir procurar. E a constelação traz isso de uma forma muito acolhedora, muito respeitosa. Então, quando eu também fui ali e participei, eu olhei e falei, esse é o meu barato. Eu lembro do Clóvis de Barros, que ele fala que quando ele foi dar palestra pela primeira vez, ele falou, para não terminar, eu nunca começava. E aquele dia eu olhei e falei, nossa, eu não quero que isso aqui termine também. E graças a Deus, eu tenho me encontrado cada vez mais, tenho me curado, né? Porque nós, como um trabalho de terapeuta, nós precisamos nos curar para poder conduzir as pessoas, né? Que o trabalho terapêutico que a constelação nos traz, eu vejo isso muito no teu trabalho, que me admira bastante. Você sabe que você tem você em autoestima. É a gente saber que a gente caminha do lado. Sim. A gente não puxa pela mão para arrastar e nem vai por trás para empurrar. E só para poder conseguir fazer esse tipo de ajuda é quem sabe que tem que caminhar do lado e deixar a pessoa dar cada passo por si. Isso que eu acho magnífico da constelação, e foi assim que ela transformou e vem transformando. E tem muito mais. Ao longo dos episódios eu vou contar muito mais o que a constelação fez já. Mas eu quero saber de você, Marco, qual foi o seu grande insight? O que foi o seu grande despertar da consciência de uma dor que a constelação te revelou e você pôde trabalhar e isso conseguiu trazer mais equilíbrio para a sua vida? Sempre relacionamento. Né? Relacionamento é o ponto-chave, acho que no seu setting terapêutico, no meu, e com certeza na grande maioria das pessoas que trabalham com cura de alguma forma. Né? Não cura leviana, mas uma cura da alma, uma cura aos poucos, uma cura proporcional. Então, eu estava recém saído
tinha um casamento, indo para um outro, já estava no meio de outro casamento, e num tumulto interno muito forte. E eu precisava entender que padrão é esse de comportamento que eu tinha, que eu repetia nos relacionamentos, que eu estava frequentemente se colocando nesse lugar, nessa forma infantil de enfrentar, de me confrontar diante de um relacionamento. Então, essa foi a dor maior, né, que me fez mover, chegar até a constelação. E perceber, assim, ainda mais evidente que nunca é outro, nunca é com o outro, é sempre nossa responsabilidade, é nossa consciência, é nossa atitude proporcional à nossa inocência infantil. Então, a gente precisa estar sempre desperto nesse sentido, e a constelação clareou muito. Lógico, eu agradeço a todos os meus terapeutas, e com muito respeito, muita honra, mas a constelação tem um lugar muito especial, porque como ela é vivencial, é muito sentimento, é muita emoção, e é muito difícil lidar com isso, né? Na constelação a gente sabe disso. É muito difícil para as pessoas, o quanto comove, e não é a função, a comoção, da catarse, daquele momento da crise durante uma constelação que faz a transformação, mas o quanto às vezes é singelo, é sutil, o toque no seu coração, na sua alma, na sua consciência, e isso dá um insight, dá mudança. Puxa, era isso, era eu o tempo todo, era eu atuando e agindo. Então, muito foi das minhas dores, como acho que são de todos nós, né? Dessa dor especificamente com o relacionamento que me levou para a constelação, e deu um despertar maior, deu uma vontade, como você bem falou, uma vontade de dizer assim, é isso que eu quero para a minha vida. Além de querer para a minha vida, quero a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu quero poder passar isso, né? Como Bert Hellinger fala, o constelador é o último, é o zero da história. Né? Chegou depois, né? Exato. Quanto mais humilde ele tiver, melhor ele vai atuar. Ele só sinaliza. Ele só sinaliza, cara. Entende? Ele só gerencia, ele só observa, ele só tem o último toque, mas assim, um toque sutil. Quanto menos agressivo no sentido negativo ele for, melhor. Quanto menos intervenção ele der, melhor. Então, a gente tem que se trabalhar também o tempo todo em relação ao nosso ego. Né? O constelador tem que ter a humildade. A humildade de verdade. Não é a humildade só da boca para fora, não. É a humildade o tempo todo. De poder trabalhar bem, mas trabalhar sem essa necessidade de sair como o melhor da história. Né? Então, constelação é isso. É empolgação para mim e para você. E é muito interessante isso que você falou, porque o que eu noto mais de diferente quando as pessoas vêm fazer constelação das outras terapias é que muitas delas acabam meio que colocando a pessoa no colo. Sim. E a constelação foi o que você falou, é tomar consciência de que tudo é nossa responsabilidade. Isso é um caminho de abandonar aquela inocência da criança, de olhar e realmente falar, puxa vida, sou eu por eu mesmo, eu que tenho que fazer isso, não adianta mais querer o colo do meu pai, o colo da minha mãe. Precisa reconhecer que existe essa dor dentro, que está ali escondida no subconsciente. Por isso que nós estamos aqui para despertar a consciência. Exato. E aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa vem para a constelação e tem alguns que falam depois, parece que eu fiquei um pouco perdido, não tem um amparo, não tem um suporte. Eu falei, mas a constelação não é te pôr no colo. A constelação é sinalizar para você aonde o seu caminho se ilumina para que você possa construir ele. Para que você pegue as pedras que você recebeu, que você tem aí dentro de você, de tudo que você viveu, e você construa o novo. Sim. Mas por você mesmo. Porque ninguém faz por ninguém. É muito interessante, né? Essa questão de que, quantas vezes, eu lembro lá de trás, quando eu nem constelação sonhava, nem era muito ligado com terapias, com autoconhecimento, quantas vezes alguém vinha pedir um conselho de relacionamento, terminei, não sei o quê, ou seja de alguma questão, aí você vai lá, gasta, acha que, né, não, eu vou esbanjar todo o meu conhecimento agora, senta que lá vem a lição. Aí daqui a pouco passa uma semana, 10 dias, um mês, você fala, parece que a pessoa está fazendo outra coisa, nem deu notícia a mais, nem... E me pediu, veio, falou que fez sentido para ela, tal. Mas por quê? Porque não adianta eu escolher diante, com o meu óculos, com a minha vivência, com a minha experiência, o que é melhor para o outro.
Hoje, quando alguém me pede, fora de uma sessão de constelação, que ajude em alguma questão, eu sempre faço perguntas para que ela encontre dentro dela mesma a resposta. E é muito interessante como isso muda, porque a pessoa se sente mais validada e mais confiante para tomar uma atitude de seguir aquilo, né? Porque se eu chego para você e falo, Marco, faça isso, 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 parece que já vem aquela coisa reativa. Tá me mandando, tá me guiando, tá me fazendo. Não quero isso. A gente tem uma resistência a ser mandado, né? Mas quando a gente encontra a solução, parece como se assim, pô, descobri o ouro dentro de mim. Então agora eu vou pegar esse ouro e eu mesmo vou fazer a minha riqueza, vou construir o meu caminho. Uma outra coisa, Marco, que eu queria chamar a atenção, e até gostaria de ressaltar aqui, que eu acho outra coisa da constelação, que é verdadeiramente acolher a todos. Né? Muitas vezes a gente fala, acolher, mas a gente acaba sempre encontrando aquela... Até esses dias agora foi questão da intolerância, o dia da intolerância religiosa. Eu gostaria até de dizer, aqui está um evangélico e ali está um umbandista. Então a constelação ela pode ser trabalhada por qualquer crença, credo, cor, raça, indistintamente. E foi nela que eu encontrei verdadeiramente esse acolhimento. Eu queria dizer para você, como é que foi para você unir uma coisa com a outra? Você encontrou resistência, porque você é umbandista antes de ser constelador. Você encontrou resistência, porque tem muitas pessoas que acham que a constelação, por a gente falar de alma e de um movimento do espírito, acha que é o espiritismo. Como é que foi para você, dentro da Umbanda, e você como pessoa mesmo, conciliar essas duas coisas? Então tem que ir um pouquinho lá atrás. Meu primeiro grande mestre, né, psicólogo Ronaldo Peixoto, de Maceió, o qual também reverencio e respeito e cultuo honrosamente a presença dele na minha vida, foi a primeira pessoa que me apresentou a Umbanda. Né? Sou católico de formação, estudei a minha vida inteira em colégio católico e, lógico, não renego o catolicismo, né? Nem abomino, nem faço coisa parecida. E, primeiro, eu acolho, eu somo. Tudo que eu aprendi na minha vida, na minha infância e minha adolescência, se soma a tudo que eu sou hoje, estando na Umbanda, sendo um umbandista, né? Com muito orgulho, cultuando a Mãe África dentro da minha alma. Então, meu primeiro mestre foi Ronaldo, me apresentou a Umbanda e ele, como psicólogo, ele tinha várias linhas terapêuticas e eu trabalhei com ele a minha sensorialidade. Então, a partir da melhora da minha percepção sensorial, foi o caminho de abertura para a conexão com a espiritualidade, independente da religião, como você bem falou. Isso talvez tenha despertado e aberto em mim e se unido a tudo que eu aprendi na constelação, que é física quântica, que é contato com energia, que é contato com o campo. Então, eu precisava melhorar, equalizar o meu instrumento de trabalho, que é o meu próprio corpo, que é aquilo que vai receber a informação. Então, eu talvez tenha melhorado e elaborado melhor, né, isso antes da constelação e tenha facilitado para mim esse caminho dentro da terapia, né, dentro da própria constelação familiar sistêmica. Então, para mim é uma união muito profícua, né, da espiritualidade, não da religião, né, mas dessa afinidade com a energia, que no meu caso específico pessoal me foi dado através da religião, mas não precisa, né? Tanto que, como você falou, qualquer pessoa pode ter acesso e terá acesso à constelação familiar. Não precisa ter um preparo específico, não precisa ser médium, não precisa ter uma elaboração maior. Qualquer um pode ser constelador, tendo um bom preparo em relação à teoria e à prática, qualquer um pode ser, né? E qualquer pessoa pode ter contato com o campo da constelação, independente do seu credo. Então, mas para mim, pessoalmente, para mim foi uma união muito feliz, né? Da preparação que eu tive antes para o encontro amoroso com a constelação familiar. E como é que você tem lidado? Porque assim, é natural, como eu falei, essas pessoas chegarem. Eu já atendi pessoas que perguntavam, aí falava assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem a ver com religião? Porque eu sou católico, em casa minha mãe é católica fervorosa, ou até evangélico, enfim, e não tem a ver com o espiritismo, não, ou com outra religião. E às vezes até fica um pouco complicado da gente conseguir explicar,
Porque a gente acaba falando, como eu falei, de movimento de espírito, de alma, tal, porque é energia. Só que a gente trabalha da energia, como você falou, da energia pela física quântica, onde as emoções que estão bloqueadas dentro de nós move uma energia que faz a gente se comportar, ou desenvolver um sintoma, ou viver um conflito, uma dificuldade de relacionamento. E é isso que a constelação vai revelar. O despertar da consciência da constelação é trazer do subconsciente a emoção que está bloqueada, que gera uma energia, e essa energia provoca um sintoma, um comportamento, um conflito, enfim. Como é que você tem, como se diz, tratado com essas pessoas quando elas falam, Marco, mas tem a ver com religião? A pergunta básica, você tem fé? Qual é a religião que não precisa da fé como base? Né? Qual é a pessoa na vida, o vivente sobre a terra que não precisa ter fé? Mesmo os agnósticos, né, os ateus, eles precisam ter fé. Né? Fé na vida, na esperança, no desejo de estar vivo, em algo acima da própria vontade e desejo dele. Então, fé para mim é a linha, é a base. Né? Se você tem fé, ok, venha para a constelação. Vai se abrir para aquilo que você não vê. Você não vai enxergar o campo, você não vai enxergar a emoção, né? Um laser neon chegando até o outro, até o corpo. Sim. Você não vai, mas vai sentir. Né? Sentir. Você vai perceber, se você estiver aberto de coração, de alma, com a percepção mais sutilizada, né? Você vai perceber, vai sentir, vai vivenciar a constelação. Fé é isso. Né? É você não enxergar, mas você sentir. Simplesmente estar aberto a perceber. É o que eu gosto muito de falar. Você falou isso da fé e eu acho isso perfeito. Que eu falo para as pessoas assim, não sei qual é a sua religião, ou até as pessoas falam. Eu falo assim, você acredita que existe um Deus, um Criador? E que Ele te colocou aqui para alcançar algo, para realizar algo, não só em benefício próprio, mas como aqui nós estamos para conviver com os outros, não é possível que a gente venha só para fazer algo em benefício de nós. Mas a gente precisa aprender para alcançar aquilo que tem guardado para nós. E muito do que impede são exatamente essas dores, esses conflitos num relacionamento amoroso, que te impede de construir uma família, que é um dos objetivos da nossa vida, o relacionamento com os pais, que são quem nos dá a vida. Ou seja, tudo que a gente vai vivendo, às vezes vão trazendo dores. Eu falo, quando você consegue olhar realmente para dentro, para entender o que está no seu coração, na sua alma, você consegue limpar esse coração e colocar amor. E aí sim, ele te aproxima daquilo que Deus tem para você. Então eu sempre falo que a constelação é um instrumento de fé, sim, porque ela te ajuda também a sentir, a enxergar no sentido desse sentir, dessa ligação do que Deus tem para você através dessa cura, dessas dores. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Marcão, eu queria que você falasse, vamos assim dizer, a constelação. A gente fala muito para poder as pessoas entenderem, vamos dizer, o mais leigo, né? A constelação, como é que ela realmente se revela para a pessoa? O que ela traz? Como é que é? O que está por trás que a constelação? Vamos dizer assim, a constelação ela tem essas vivências que a gente vai passando ao longo da vida, tanto na infância, mas também tem ligação com a ancestralidade. Então, assim, faz um overview desse caminho todo, do que a constelação traz, mais ou menos do que ela fala para a gente, a filosofia que está por trás um pouco da constelação. O que a gente guarda no inconsciente, os nossos segredos maiores, nossas revelações mais profundas, vem de geração a geração. Né? Hoje em dia se fala muito na reserva emocional trazida no DNA, no próprio DNA. Sim. Então, você não precisa saber a história da sua família 6, 7 gerações para trás, mas tudo que foi vivido lá atrás chega até você. Né? Isso não é só energia e crença em algo estratosférico, né, metafísico. Não, isso é real, é verdadeiro. Então, essas memórias estão ali. Memórias que são despertadas no decorrer de uma sessão e que vêm à tona e que trazem a transformação. Então, via de regra, o que a gente leva para a constelação é trauma. Trauma emocional, né? Que vira bloqueio, que vira crença, seja qual for o nome que você dê para isso. Mas são traumas. E os traumas são registrados no corpo. Através do corpo é que a gente cura. Quando a gente fala em vivenciar emoções e sentimentos novos,
é dar abertura para fazer justamente essa transmutação, essa transformação fisiológica no corpo para mudar um novo ou construir um novo caminho, uma nova conexão neural, um novo jeito de pensar para construir uma nova forma de agir, constituir um novo hábito, um novo comportamento. Então, é um processo neurobiológico, não é um processo mágico, né? Constelação não é mágica. Constelação foi um método desenvolvido por Bert Hellinger, mas ele bebeu de várias fontes. Sim. Né? Ele era todo mundo fala porque é um missionário, porque ele era misógino, porque ele era machista. Ele tem a cultura dele, lógico, evidente, é um ser humano como qualquer outro. Sim. Mas ele foi sábio o suficiente para, através dessas fontes que ele teve contato, e ele vivenciou cada fonte dessa, psicodrama, behaviorismo e tantas outras, ele tirou o melhor e constituiu um formato novo, que foi a constelação familiar. Tanto que até no período em que ele viveu, que foi mais ou menos 30 anos, desde quando... E detalhe, isso eu acho importante, ele começou a desenvolver a constelação com 60 anos de idade e viveu até os 92 anos. Se trabalhando. Com 90 anos de idade, ele fez uma constelação para ainda resolver questões da relação dele com a mãe dele, que já era falecida. Olha só para você ver a humildade e a grandiosidade dessa pessoa que deixou esse legado magnífico, do qual possibilita a gente hoje estar aqui falando e trazendo essa possibilidade para as pessoas. Você falou do Bert Hellinger, e é bem interessante isso, né? Para muitos que não sabem, ele foi missionário, né? Tem, entre outras coisas, ele foi... Muitas pessoas, quando querem pegar para o lado pejorativo, falam que ele foi do exército de Hitler, mas ele foi forçado, né? Porque eles eram todos capturados para poder servir. E ele conseguiu fugir. Né, ele não concordava não concordava, e ele conseguiu fugir. E aí depois, quando ele era missionário, ele foi para a África, lá naquelas tribos. Isso. E foi lá que ele começou a observar o comportamento e ver que, diante de uma situação tão deplorável, às vezes de pobreza, de simplicidade, as pessoas conseguiam ser felizes, porque elas respeitavam alguns preceitos, como a hierarquia, né? Nessas tribos, e até nos indígenas, tem muito aqueles ritos de passagem, né? Então tem muito respeito com o cacique, com o chefe do grupo, não sei o que lá, enfim. E ele foi observando que tudo isso trazia uma harmonia, trazia uma alegria que permitia eles viverem naquelas condições precárias, mas com equilíbrio. Né? E foi dali que ele começou a desenvolver, aí veio Rupert Sheldrake com os campos mórficos. Isso. Tanto que nesse período, quem leu o primeiro livro dele, As Ordens do Amor, vê que depois, para o final, o modelo de constelação dele foi muito grande. Isso que é muito interessante, né? Ele, naquele livro, a gente vê que o objetivo dele era colocar a família toda enfileirada, bonitinha, em ordem. Ele tinha que conduzir. Depois ele viu que isso, na verdade, gerava interferência dele. Tanto que ele começou a ter problemas de saúde, né? Isso começou a prejudicar. E ele reconheceu que a interferência tinha que ser o mínimo, que tinha que somente trazer aquela luz e sinalizar para que a pessoa, ao tomar consciência daquilo, ela por si só faça, e não mais seja ele o manipulador, no sentido de, né, não pejorativamente, mas no sentido de querer organizar de uma forma onde vai ficar bonito na foto isso aqui. Então, você vê, ele já tinha feito tantas coisas na vida e até o último dia ele foi se transformando, foi aperfeiçoando e deixou esse legado da constelação. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. Você está na terceira formação. Terceira. Tá. Você fez a primeira? Fiz a primeira internacional em Salvador. A segunda veio a pandemia. E aí a gente estava sem fazer nada em casa, né? Eu fui caçar o que fazer. Fui fazer a segunda formação, que é originariamente também de Salvador, mas é outra escola. Tá. E fizemos 2 anos e pouco também. E a terceira eu estou terminando agora, em fevereiro, aqui em Aracaju. Com a Marinúzia. Com a Marinúzia. Que eu tive o prazer de conhecê-la. Você ouvia muito você falar dela aqui. Sim. E eu tive o prazer de conhecê-la porque ela já é do grupo da Brigitte, que quando eu vou para São Paulo, a Brigitte é uma espanhola que vem lá de Madrid, e ela conviveu com o Bert, ela aprendeu nos primórdios lá com o Bert Hellinger. E eu gosto muito dela. Foi quando eu olhei e falei, opa, acho que eu te conheço. Já me foi apresentada pelo Marco online. Tá, era o seguinte, você falou do SE também. Sim. É isso, né? Sim. Como é que você agrega? Porque eu já vi você, quando está constelando, utilizar o SE na constelação.
como é que é, propriamente dito, o SE e como é que você tem trabalhado ele junto da constelação? Então, eu falei do trauma, né? Tá. Que esse conceito do trauma vem do SE, no meu caso. O trauma, na realidade, não é a importância do evento, mas a importância do resíduo que deixou no seu corpo. A história não é importante, assim como para a constelação. Sim. A história em si, quanto menos histórias a gente conta, mais força tem a constelação. Né? Para o trauma, fica o resíduo, a repetição da história. Uhum. Né? Então, o que a gente trabalha na constelação, trabalha justamente nesse resíduo, e quanto mais aflora emoção e sentimento durante a constelação, mais a gente melhora o continente quando a gente está próximo e sabe acolher. Sem o exagero, sem o excesso, a gente dá literalmente o que a gente chama de continente amoroso, afetivo, mas o continente terapêutico, para que aquela pessoa não se perca, não retorne à infância e fique preso lá atrás, né? Não retorne de novo à situação traumática, mas que ele reorganize dentro de si e traga uma nova resposta. Então, geralmente a gente, quando está na constelação, a gente não costuma tocar Sim. no cliente. Uhum. Né? Com a terapia do trauma, o SE, de vez em quando eu toco. Eu faço um toque terapêutico. O toque tem a função de mostrar assim, seu corpo tem força, tem potência e simplesmente eu estou aqui para mostrar que seu corpo existe. Mas você toca, por exemplo, porque a gente sabe, né, até pela microfisioterapia, constelação, tudo, que cada parte do corpo armazena um tipo de dor. Sim, sim. Você ali sente o ponto que precisa ter tocado, ou você toca simplesmente para dar um sentido de presença ali para a pessoa, ou você toca no ponto onde você reconhece que está armazenado o trauma, o conflito? Uma pergunta interessante essa. A gente geralmente toca principalmente nas costas, Tá. né? Na região entre os omoplatas. Toca ali, mas um toque assim, que logicamente a gente sabe que o toque para muita gente pode ser muito ativador. Sim. Né? Até retraumatizante. Então a gente vai com cuidado, um toque leve, suave, mas firme. E às vezes você até avisa, com licença, eu vou tocar nas suas costas, eu tô aqui do teu lado, e vou simplesmente tocar. Se incomodar, avisa. Então eu toco, porque aquele toque diz assim, como eu falei, o corpo existe, e seu corpo tem potência suficiente para conseguir modificar isso. Fica comigo, eu tô com você. A gente vai junto, a gente vai passar por isso junto, mas quem vai transformar é você. Eu só tô aqui do seu lado para te apoiar. Entende? Então, esse toque terapêutico pode ser nas costas, pode ser nos ombros, pode ser em várias partes do corpo, mas via de regra, a pessoa vai estar de pé, eu vou tocar e vou avisar antes, vou tocar e fico só ao lado, só sentindo e observando. Aquilo que vai reverberando, e acontece muito na constelação, reverbera o que acontece no corpo do cliente ou no corpo do representante, naturalmente e obrigatoriamente vai reverberar no seu corpo como constelador. Né? Você tem que sentir passar aquela emoção, aquele sentimento. Você não vai se envolver a ponto de se misturar, mas você vai sentir. E a partir daí você dá a sua resposta. Então aquele toque é para isso, é para dar borda, dar continente, e a pessoa se sentir potente. E você faz isso no momento onde você sente que, por exemplo, a pessoa está travada. Porque como a constelação trabalha com a energia, Sim, e lógico, esse também, às vezes quando você percebe que algo está bloqueado, você faz esse toque, ou ele já é um movimento que vem, vamos dizer assim, vem, você sente, preciso fazer isso agora, ou você fala, não, senti que aqui deu uma travada e eu preciso fazer esse toque para a pessoa ter uma nova percepção ali. Como o corpo fala, na linguagem corporal é muito, muito gritante às vezes, quando a pessoa começa a se desorganizar. Seja ela está saindo do corpo, seja o pensamento está longe, está se perdendo, o corpo está perdendo força, está ficando apática, ou quando a pessoa entra numa catarse emocional, muita emoção demais, ela está transbordando, eu entro ali só para dar ok, volta, você pode dar conta, eu consigo, junto com você, eu consigo lhe dar essa mensagem, você pode dar conta. Então a função do toque nesse caso é especificamente isso. Você dá conta e eu estou aqui com você. Tá. Eu queria aproveitar isso que você falou, porque é muito interessante como a gente fecha os nossos ouvidos para ouvir o nosso corpo. Na verdade, as pessoas não sabem nem que o nosso corpo fala. E quando preciso, ele grita, né? O que é o grito? É uma doença, é um sintoma, uma dor.
está cada vez mais comprovado, eu tenho visto profissionais de diversas áreas, fisioterapeutas, todos falarem das questões emocionais. Eu fiz um curso até de anatomia emocional, onde fala se a gente tem o nariz mais pontudo, é por uma questão emocional, a testa mais larga, o ombro mais estreito. Ou seja, a gente está buscando o conhecimento fora e está esquecendo que aquilo que nos conduz à vida é o que está dentro. Porque para buscar esse reconhecimento, conquistar o tudo fora, muitas vezes a gente sacrifica e paga a conta. Tem uma hora que, enquanto a gente está no período de guerra, o corpo ele entende que está em guerra, então ele supre tudo ali, ele anula essas dores, essas coisas, e te deixa lutar. Aí na hora em que você alcança algo, que você fala, agora eu vou relaxar. Isso já acontece com várias pessoas. Você fala, nossa, na hora que eu conquistei tudo, aí eu comecei a ter doença, não pude aproveitar, não sei o quê, blá, blá, blá. Por quê? Porque ela sacrificou tanto dentro de si, ela se fechou, se ensurdeceu tanto para ouvir a dor da sua alma, que aí depois, quando ela foi descansar, aí tudo veio à tona para mostrar. Então agora eu vou gritar, porque antes eu estava querendo conversar e você não estava dando ouvido. E eu acho magnífico isso da constelação. Por quê? Um dos movimentos que eu gosto de fazer com a constelação, algumas vezes, quando eu identifico alguns casos, é fazer a pessoa fechar os olhos. Porque quando ela fecha os olhos, como a gente já falou da constelação, tudo está dentro da gente. E a gente só faz a pessoa realmente acessar e projetar a imagem de um conflito que foi vivido, porque muitas vezes o conflito ele é vivido na infância, e na infância a gente não consegue gravar. Né? Quem aqui lembra do que aconteceu com 2 anos de idade? Mas o que você viveu está gravado aí no seu subconsciente, de uma forma emocional. Então, as pessoas têm dificuldade de acessar isso. E às vezes eu gosto de fazer essa constelação que a pessoa fecha os olhos, porque conforme você vai fazendo a pergunta, é como se fosse um projetor. Vem e projeta, vem lá do subconsciente, que ela não estava ali com aquela informação quente ali, e aquilo vem e traz. Aí a pessoa já começa a ter o primeiro contato em perceber que é algo que está dentro dela, que eu não falei, não fui eu que coloquei. Eu só perguntei para que fosse provocado. E ela começar a ter esse contato. Então, uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro para as pessoas aqui é que a constelação ela ajuda a revelar o que está no seu subconsciente e que você nem faz ideia. Uma das frases que eu mais ouço, depois até queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, do que realmente você tem vivido com os seus clientes, que as pessoas, assim, eu pergunto muito, como a gente sabe dessa influência que tem da relação com os pais, eu falo, como é que é a relação com seus pais? Mas tudo ótimo. Tudo ótimo. As pessoas, só que se você for perguntando para as pessoas, fala assim, como é que é quando você está na presença deles? Você critica muito? Você julga muito? Você hoje quer tomar conta da vida dos seus pais? Você já se percebeu em silêncio como é que fica teu corpo? Porque é isso, a gente não consegue parar para se perceber. Quero deixar hoje aqui um exercício para você fazer. Quando você estiver numa sala onde teu pai, vocês estão assistindo televisão, estão sentados ali, simplesmente sinta como o seu corpo reage à presença do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu parceiro, da sua parceira. Isso diz muito daquilo que está dentro da gente. E eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco da dificuldade de aceitar a constelação, porque como ela vai mostrar, só que as pessoas não conseguem entender que a gente vai mostrar de uma forma amorosa e acolhedora, não para achar culpado. Constelação não vai achar culpado de nada, porque isso não resolve a vida de ninguém. A constelação, ela vai buscar o fato que trouxe que causou um trauma, pode ser, ou não precisa chegar a ser um trauma, mas que causou uma emoção que ficou bloqueada, e essa emoção bloqueada faz você viver um conflito, desenvolver um sintoma, uma doença, ou ter dificuldade de relação com as pessoas, seja no âmbito familiar ou no profissional. E é interessante porque parece que se você falar para essa pessoa, olha, você lá atrás viveu isso, é muito engraçado quando eu falo com as pessoas que falam assim, você apanhou já do seu pai e da sua mãe? Sim, mas isso aí, imagina, não sei o que lá. Eu falei, não, para a criança que você foi, a marca do tapa está gravada emocionalmente aí. Você pode ter certeza. Não, mas Darcy já passou, tem minha família. Você vê, nem meu filho eu bati, que nem meu pai me bateu. Eu falei, não importa. Se você se permitir, você vai conseguir entender que essa dor do tapa que você levou
está aí dentro de você. E as pessoas parecem que têm aquela dificuldade, porque, nossa, mas se falar que eu tenho uma raiva, que eu tenho medo, que eu, sei lá, rejeito meu pai ou minha mãe, eu não vou ser um filho bom. E não, imagina, preciso manter isso aqui, precisa estar com aquela imagem. E esse é o intuito maior desse trabalho que eu estou aqui querendo desenvolver e, mais uma vez, agradecer a tua presença. Porque eu quero que a gente fale daquilo que está no coração. Aquilo que está na mente, cada um fala. Se eu te der aqui um copo se eu trouxer um doce de leite que minha mãe faz para você e te der, você vai falar, Mário, o que você achou? Darcy, maravilhoso e tal. Mas a verdade está no gosto que você sentiu. O que a gente sente é onde está a nossa verdade. E isso tudo está no coração. Então é por isso que eu acho a constelação tão magnífica, para a gente poder trazer isso do coração para as pessoas sentirem como uma ferramenta que vai levar elas para um algo maior. Respeitando, às vezes fortalecendo. Tem pessoas que acham que, Darcy, mas meu pai me batia, eu nem falo mais com ele. Agora eu vou ter que então, pelo trabalho de constelação, ficar indo lá pedir bênção para ele. Não. A pacificação é de você com você mesmo, porque tudo isso está dentro de você. Você está vivendo longe do seu pai, está vivendo esse conflito com você mesmo. É para você entrar em paz consigo mesmo, se reconciliar com a sua alma. Exato. A gente começa a ter a dificuldade quando a alma e o corpo não caminham no mesmo sentido. E a alma está querendo te chamar, mas o corpo, que é conduzido pela mente, está vivendo uma outra coisa. É isso. Gostaria que você deixasse considerações finais. Bom, eu de novo agradeço, o convite, e vai ficar gravado aqui. Parabéns de novo pelo seu aniversário. Muito obrigado, obrigado. É um grande prazer receber você no primeiro dia, no dia do meu aniversário. O presente é nosso, estar aqui. Obrigado. E acho necessário que hajam mais canais de comunicação como o seu está se formando a partir de hoje, que isso seja, que dê frutos, e muitos frutos e dará, porque é importante informação, tirar as pessoas da desinformação, das coisas que são faladas sobre a constelação familiar sistêmica, as distorções, os equívocos do que se propaga, do que se diz sobre o método. Falar da minha alegria de estar no meu propósito, isso é importantíssimo na vida de qualquer ser humano. Estar no propósito não é fazer o sucesso que todo mundo acha que faz, mas o sucesso está em justamente, humildemente, você estar a serviço do outro e de si mesmo todo o tempo, e isso faz com que você esteja no seu propósito. O propósito traz abundância, traz prosperidade, lógico que traz, mas não é exatamente para isso que a gente trabalha. Não é por isso que a gente faz constelação familiar. Então, o meu recado é: constelem. Constelem. Procure um bom terapeuta, um profissional sério, bem formado. Isso é fundamental. Exato, fundamental, sim. Fundamental. Não é qualquer formação de final de semana, como tem acontecido por aí, que forma um constelador. O constelador precisa trabalhar todo o tempo. É uma terapia. É uma forma terapêutica. O bom constelador tem que ser um bom terapeuta. E o terapeuta tem que se trabalhar, como todo bom curador, tem que estar todo o tempo buscando trabalhar suas feridas. Então, é isso. Então, muito obrigado de verdade, de coração. Obrigado. Foi uma enorme alegria estar aqui com você. Toda minha. Obrigado. Estamos encerrando esse primeiro episódio. Muito obrigado pela sua presença. E em breve teremos o segundo episódio. E vamos falar sobre relacionamento. Fiquem com Deus.